Olá, amigos, a paz, irmãos. Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui para mais um vídeo. No livro de Malaquias, capítulo de número 2 e o verso de número 16 diz assim, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e aquele que encobre a violência com a roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos o vosso espírito e não sejais desleais. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 4 motivos porque Deus odeia o divórcio. Se esse é um vídeo importante para você, não deixe de dar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite esse momento para se inscrever e também compartilha para que Deus possa ministrar sobre o coração de alguém. Nós vivemos tempos difíceis em que dentro da igreja os divórcios já superam aqueles que estão fora da igreja, ou seja, nós temos mais divórcios dentro da igreja proporcionalmente do que fora dela. Então eu quero trazer aqui 4 motivos porque Deus odeia o divórcio e no final, fica até o final, uma oração pela sua vida. Primeiro, todo o divórcio revela a dureza do coração do homem. Deus odeia o divórcio porque todo o divórcio revela a dureza do coração do homem. Mateus capítulo 19, o verso de número 7 e o verso de número 8, Jesus é indagado acerca da carta de divórcio, da carta de repúdio que Moisés havia permitido. E Jesus diz assim, foi-lhe permitido por causa da dureza do vosso coração. Então, número 1, Deus odeia o divórcio porque o divórcio revela a dureza do coração do homem. Segundo aspecto, porque Deus odeia o divórcio, porque quebra um princípio estabelecido por Deus. O divórcio quebra um princípio estabelecido pelo próprio Deus. Olha o que diz Marcos, capítulo 10, e o verso de número 7. Portanto, deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão 2 em uma só carne. Assim não serão mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Então, o segundo motivo porque Deus odeia o divórcio, porque quebra o princípio de que quando há um casamento, há uma união feita pelo próprio Deus. E o texto diz, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Terceiro motivo porque Deus odeia o divórcio, porque o casamento, ele é o maior pacto na terra que pode ser feito por 2 seres humanos. Claro que do sexo oposto, porque o casamento é um pacto de sangue. No instante em que há a relação sexual, se forma e se estabelece um pacto de sangue. Ali se une o sangue da mulher com o sangue do homem. A prova disso é que quando nasce uma criança, ele herda alguma coisa do pai e outras coisas, outras características da mãe por causa
do sangue, que gera o DNA, e por aí vai. Então, o casamento é um pacto de sangue, e esse pacto de sangue não pode ser quebrado jamais. Lembrando, o divórcio revela a dureza do coração do homem. Quarto e último motivo, porque Deus odeia o divórcio, porque as almas ficam ligadas até a morte. As almas ficam ligadas até a morte. Olha esse texto aqui em Romanos, vou ler para vocês aqui. Romanos capítulo 7 e o verso de número 2. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver e está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Verso 3. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, e se for de outro marido, mas morto o marido, mas morto o primeiro, livre está da lei. Assim não será adúltera se for de outro homem. Então, quando há um casamento, nos 3 níveis que eu digo, os 3 níveis é o nível espiritual, selado por Deus, no nível emocional, pelas testemunhas, e no nível do corpo, através da relação sexual. A alma da mulher se junta à alma do marido, e isso não separa, mesmo com a carta de repúdio, isso não se separa, só vai separar isso com a morte. Olha só, eu fiz uma brincadeira aqui, eu colei 2 papéis escritos junto aqui, ó. E agora eu vou separar esses 2 papéis como se eles estivessem divorciando. Olha o que acontece. Um papel é o homem, o outro papel é a mulher. Depois que colou, não descola mais. Se porventura tentar descolar, há ferimentos, ó como que ficou isso aqui, ó. Ele não ficou mais inteiro. Pastor, o que você está dizendo com isso? Eu estou dizendo que quando há um divórcio, a alma fica ligada uma na outra. E por mais que seja uma separação amigável, gera percas emocionais, percas sentimentais, percas em todos os níveis. Por quê? Porque a alma da mulher está ligado ao marido e a alma do marido está ligado à mulher enquanto ele viver. Então Deus odeia o divórcio, porque revela a dureza do coração, porque todo divórcio é uma quebra de princípio, porque o casamento é o maior pacto entre 2 seres humanos de sexo oposto, e só sexo oposto, porque as almas ficam ligadas até que a morte os separe. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família. Nesse instante eu oro agora e peço ao Senhor Deus o cuidado com esta casa, o cuidado com esta vida. Dê força a esse irmão, dê força a esta irmã, que eles possam suportar a adversidade,
perdoar, se perdoar e se amarem, Senhor, até que a morte os separe, em nome de Jesus. Não se esqueça de deixar o seu like aqui, de compartilhar isso com alguém para Deus ministrar sobre a vida das pessoas também, e que Deus possa estar abençoando você, a sua casa, a sua família, toda a sorte de bênção, em nome de Jesus.